Olá pessoal, meu nome é Elaine Brito, sou escritora, sou resenhista aqui do canal Papo de Autor e hoje eu vim falar com vocês sobre Hot. Quem tem medo do Hot? Pecadora, de Nana Pavolli, um livro muito interessante, viu? Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa. Eu não sou uma leitora assídua de Hot, mas eu gosto. Histórias interessantes sempre me atraem, assim como eu não sou uma leitora assídua de fantasia e de vez em quando eu pego alguma coisa. Mas eu fiz essa pesquisa com livros Hot de propósito, depois de presenciar e até participar de algumas discussões muito esquisitas nas últimas semanas, tanto em grupos de leitores quanto em grupos de autores, de pessoas querendo dizer que os livros de Hot são todos iguais e nenhum presta. Eu achei isso muito estranho, porque assim, não dá para você pegar um gênero e dizer que tudo ali é igual, que você já leu tudo e que você já concluiu que aquilo ali não presta. Eu acho isso muito estranho e eu não gosto de preconceito de nenhuma espécie. E aí eu fiz uma pesquisinha rápida e achei pelo menos 15 títulos de histórias que têm o sexo como, não vou dizer tema central, mas como elemento importante, e todos eles de autoras brasileiras. Eu tive esse cuidado de pegar apenas autoras brasileiras. E eu achei, assim como o livro Pecadora, que não tem nenhum CEO, eu achei um livro da Juliana Costa, que tem uma advogada muito da sinistra, que faz Gato e Sapato de um colega. Eu achei livros da Lucy Vargas, que essa eu já conhecia, que faz obras, que escreve obras de contexto histórico. Ela faz romances de época com pegada Hot, que é bem legal. Ela também escreve outros contemporâneos, ou seja, assim, mais romances urbanos, além desses de época. Ela tem uma personagem muito legal, que é uma ladra de diamantes, que faz gato e sapato de um detetive. Então, assim, não tem CEO, não tem virgem indefesa, não tem cara desequilibrado, bombado, que faz um monte de loucuras e no final todo mundo se cura e são felizes para sempre. Então, se você só está vendo esse tipo de temática, esse tipo de história, está procurando no lugar errado. Foca nas autoras brasileiras, porque essa galera está faturando na casa dos milhões. Inclusive, de novo, Nana Pavolli. Se alguém tiver curiosidade, tem muitas entrevistas dela no Google, tem muitos lugares, mídias relevantes que contam a história dela. Ela é a referência do gênero no Brasil e tem aí para mais de 5 anos que essa mulher vende muito, fatura muito e escreve muito bem. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que uma pessoa dessa que está vivendo de literatura no nosso país tem a dizer. Mas eu escolhi o livro e espero que alguém goste da resenha. Esse livro, ele me chamou a atenção primeiro porque ele fala de religião. A Isabel é filha de um pastor evangélico, que, para você ter uma ideia do tamanho do problema, o pai dela fundou a própria igreja depois de rodar por algumas outras denominações e concluir que todas eram brandas demais. Ele não encontrava a rigidez nos preceitos de fé que ele buscava. Então, com as suas convicções, com as suas interpretações do que vem a ser servir a Deus, ele criou a sua própria igreja. É um casal, né? Ele e a esposa pensa exatamente como ele, e 3 filhas. A Isabel, que é a nossa personagem principal, é a filha mais nova. A filha mais velha é idêntica aos pais,
a filha do meio se revoltou cedo e a Isabel ficou ali no meio do caminho sem saber o que fazer da vida. A irmã do meio, que é a Rebeca, acaba sendo expulsa de casa porque ela não aceita aquela rigidez toda, ela não entende por que aquela família é tão fria, é tão distante, tudo é pecado, escutar música é pecado, cortar o cabelo é pecado, rir demais é pecado. Ela não entende por que ela tem que viver daquela maneira, ela se revolta e ela acaba engravidando aos 18 anos. E aí o que os pais fazem? Expulsam ela de casa, porque ela trouxe o pecado para dentro de casa. A Isabel era muito próxima da Rebeca, elas eram as melhores amigas. Então a Isabel sofre muito quando a Rebeca vai embora, obviamente, e por conta dessa proximidade, os pais redobram os cuidados, redobram a vigilância sobre a Isabel, temendo que ela siga os mesmos passos da irmã. Onde isso vai dar? A Isabel se casa aos 18 anos com o Isaac, que é um membro da igreja criado como ela e que pensa exatamente como o pai dela. O Isaac, embora seja um menino jovem, ele é cheio de preconceitos, ele é machista, ele é reprimido, ele acha também que tudo é pecado, que tudo é proibido. Então a Isabel se casa com essa pessoa que ela mal conhecia e vai viver com ele uma vida muito cheia de nãos, muito cheia de repressão e muito infeliz, né? Então, quando a gente começa a entender para onde a história vai, é quando a Isabel já tem 22 anos, ou seja, tem 4 anos que ela vive ali aquele casamento de nada, né? Ela não tem nenhum tipo de abertura para conversar com Isaac sobre o que quer que seja, e quando ela tenta, ele puxa o pecado. Ele chama o pai dela, porque se ela sai um pouquinho daquela linha em que eles definiram que é assim que tem que se viver, que é assim que uma esposa precisa se comportar, já é uma reunião de família, já é um escândalo, já é um pesadelo na vida dela. Então ela tem 22 anos, ela está ali sem saber que rumo que toma, e o Isaac conhece o Henrico, que é o outro personagem principal dessa história, numa amizade muito improvável, inclusive, porque o Isaac, ele joga bola, ele joga futebol num campo society, eu acho que é assim que chama, e aí lá ele conhece o Henrico. Essa amizade é improvável por quê? Porque o Isaac depois vai concluir que jogar futebol também não agrada a Deus. Então, isso a gente vê mais à frente na história. Mas enquanto ele ainda acha que aquilo é algo inocente, ele gosta do Henrico, embora o Henrico seja completamente diferente dele. O Henrico é bonitão, é mulherengo, é bem-sucedido, é um bom vivant, não se prende a ninguém, sai todo dia com uma mulher diferente. Nada mais absurdo para o Isaac, né? Mas a gente entende ali dentro do contexto dessa amizade por que eles se aproximaram e tudo mais. O Henrico, ele é um cara muito legal, então o Isaac fica ali, embora não concorde com nada que ele faça, fica ali tolerando esse sentimento bom que ele tem pelo Henrico. Beleza. Vai chegar um momento em que ele e a Isabel, com problemas financeiros, porque ela teve problema para terminar a faculdade, ela não arrumava emprego, enfim, eles precisam pagar aluguel, vai construindo, aí pá, vou pedir um emprego para o Henrico. A Isabel reluta contra isso porque ela conhece o Henrico de ouvir falar, né? O Isaac fala muito dele, conta do futebol, conta dos outros colegas e tal. E ela, por que ela rechaça a ideia? Porque ela sabe como ela foi criada, ela tem aqueles medos dentro dela. Então, quando ela ouve falar de um cara que é livre, que sai com um monte de gente, que faz o que der na cabeça, automaticamente aqueles fantasminhas que ela
que ela carrega gritam dentro dela, né? Aquilo não é certo, não foi aquilo que foi ensinado para ela. Como é que ela vai se aproximar de uma pessoa dessa? Bom, rola, ela acaba indo trabalhar para o Henrico, que tem uma agência de publicidade. Quando eles se conhecem antes, inclusive, de efetivamente ela ir trabalhar lá, a atração entre eles, inevitavelmente, é avassaladora. Só que o Henrico, ele é tudo aquilo que eu falei, mulherengo, livre, desimpedido, mas ele não é um cafajeste. O Henrico é um cara legal. E a gente vai descobrir no desenrolar da história, o negócio caiu. A gente vai descobrir no desenrolar da história que o Henrico tem seus próprios traumas, tem suas próprias dores. E quando a gente descobre mais da história de vida dele, né? A gente entende alguns comportamentos do Henrico, e isso é uma estratégia da autora para criar empatia que sempre funciona, né? A gente, quando vê que o personagem tem outras camadas, tem mais alguma coisa ali por trás que justifica atitudes, a gente vai e se apega a ele. A gente entende ele e cria aquela empatia. Isso acontece com o Henrico. Acredito que aconteça com todo mundo que lê. E aí, por conta de ser um cara legal, de ser uma pessoa de caráter, que embora seja galinha, ele não é cafajeste, ele vai se afastar da Isabel, porque ela é esposa do amigo dele. Isso para ele é inadmissível. Só que a gente vai ver que há uma construção forte ali, porque eles vão se envolver de uma maneira que quando se dão conta já não tem mais jeito. Ele vai evitar, ela não quer trair, ela é uma pessoa criada dentro de uma religião rígida, então traição para ela é uma coisa muito mais séria do que para qualquer outra pessoa que considere sério. Para ela é 2 vezes mais sério, por tudo que ela foi ensinada. Só que nasce um sentimento ali muito forte. Então, no final das contas, a gente vai entender que essa é uma história de pessoas que precisam se encontrar, de pessoas que estão se descobrindo. Tem cenas de sexo? Tem, lógico que tem. É um livro hot, então as cenas de sexo estão ali, são bem detalhadas, são muito bem escritas, mas elas não estão ali simplesmente, não estão ali por estar, elas estão dentro do contexto da história, de quando eles finalmente vão se juntar. Eles estão apaixonados e uma hora eles vão cair nos braços um do outro. Então, toda a construção que leva até ali é muito bem feita. A história faz muito sentido e o leitor que se interessa pelo gênero vai encontrar o que todo livro do gênero oferece. E vai encontrar dentro de uma história muito bem encadeada. Mas no final das contas, não é isso o mais importante. As cenas quentes não são as mais esperadas, não são as mais relevantes. Porque o livro é sobre dores existenciais, o livro é sobre traumas, sobre necessidade de escolha. E aqui eu vou abrir outro parêntese, um spoilerzinho pequenininho. A Isabel não deixa de ser religiosa. Eu percebi que a autora não quis levantar essa bandeira, porque também não é isso que interessa. Ela não foi contra a religião, não é esse o ponto do livro. A Isabel foi uma pessoa que não teve a escolha do seu próprio caminho até determinada época da sua vida. Ela atingiu determinada idade em que ela não teve, não foram dadas opções a ela. Ela seguia a religião que os pais queriam, depois ela se casou com a pessoa que os pais determinaram, a irmã dela foi embora e ela não teve mais contato com a irmã, porque os pais também determinaram assim. E aí ela passou a obedecer o marido, e ela só fazia o que o marido queria fazer, ela não tinha liberdade para conversar com ele, ou seja, ela foi fazendo sempre o que outras pessoas diziam para ela fazer. E no final das contas, ela se liberta disso, e ela vai ter que dar um jeito na vida.
Se ela vai dar um jeito na vida com ou sem o Henrico, lê o livro. Mas eu achei muito importante o fato dela não ter deixado de ser religiosa. Ela só ressignificou aquilo que ensinaram para ela. E ela pegou o que era bom, o que acrescentava para ela e deixou o que não era, o que só reprimia, o que só fazia infeliz. Achei muito interessante. Então a mudança de perspectiva, né, é a mensagem que fica, assim, ela se descobriu, ela se aceitou, ela ressignificou muita coisa e ela mudou a perspectiva sobre a vida, sobre ela mesma, sobre as pessoas, e foi buscar ser feliz. E dentro disso ainda tem um reencontro com a irmã que foi expulsa, que é uma emoção à parte. A irmã volta em determinado ponto da história, ou ela vai atrás da irmã, enfim. E elas se encontram e a irmã tem uma participação muito importante nessa redescoberta dela. Então ficou uma história bem, bem bonita também, do reencontro delas duas e da participação da Rebeca nesse desabrochar da Isabel. Então, assim, eu gostei muito das soluções encontradas, eu gostei muito de como a história foi conduzida, da mensagem que passou. Achei o livro muito bom, recomendo, é um excelente entretenimento, tem momentos de reflexão e é hot. Se você gostou, vai lá e lê e comenta com a gente. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo!